Hora de falarmos com a nossa Bruna Alemann, nossa colunista de finanças pessoais. Hoje a Bruna não vai falar de Banco Master. A Bruna vai fazer uma projeção para o ano, né? Falar de investimentos para esse ano. Bom dia! Bom dia, como vocês estão? Não, gente, pelo amor de Deus, chega de Banco Master, não vamos falar de liquidação. Vamos, depois dessa aula aí de geopolítica e relações internacionais, acho que muito importante a gente pensar como que o nosso dinheiro, como que vamos direcionar o nosso dinheiro nesse ano de 2026, né? Ele até trouxe, puxando esse gancho, eu acho que a gente pode definir 2026 como imprevisível, né? A imprevisibilidade dos acontecimentos. Desde o ano passado, na verdade, desde o início lá do conflito da Rússia e da Ucrânia, nós jamais vimos tantos conflitos geopolíticos acontecendo ao mesmo tempo desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, um momento relativamente delicado. Isso que tem alguns que são noticiados, mas existem inúmeros outros, por exemplo, na África, também no Oriente Médio, em outras determinadas regiões, algumas regiões inclusive remotas que a gente não tem uma visão ali. Mas a gente pode ver que desde o final de 2023 e o início de todos esses conflitos, o mercado acabou oscilando bastante, principalmente no foco ali da energia, né? Quando veio o conflito da Rússia e da Ucrânia, por exemplo, a gente viu a questão do petróleo, também os conflitos do Oriente Médio. Nós vemos, por exemplo, o brasileiro, principalmente, que está se educando financeiramente, mas não naquela parte de planejamento, a gente já está num processo de evolução, que tipo de investimento, ele viu que o petróleo afetava o dia a dia dele, como que essa oscilação estava, ela faz um impacto muito grande, quanto que o dólar, então assim, a gente está vendo num crescimento, e num crescimento, eu posso falar, o investidor brasileiro está ficando cada vez mais informado e mais qualificado. Então vamos entender 2026 dentro desse cenário inteiro. Quando a gente fala em imprevisibilidade, 2026 é um ano eleitoral aqui no Brasil. A gente tem uma eleição de meio mandato que pode mudar muito a vida do Trump lá nos Estados Unidos, tanto que ele comentou no início desse ano que se ele não tivesse a grande maioria no Congresso, que é essa eleição de meio mandato, ele poderia inclusive sofrer um impeachment, porque ele teria menos força política para direcionar e continuar os próximos 2 anos do mandato dele, né? O que é muito interessante nessa política dos Estados Unidos é que essa eleição de meio mandato, ela serve exatamente não para diminuir o poder do presidente, mas sim para poder equilibrar e para que tenha chance de ter mais oposição ao governo, seja o Trump, seja o Obama, enfim, qualquer um que esteja lá, oposição ou não o partido, a grande maioria do partido que está ali dentro do poder. Então isso é muito bacana. Mas os Estados Unidos, ele está ali dentro de um processo de taxa de juros alta, a União Europeia ainda com essa questão da Rússia e da Ucrânia, o Brasil dentro de um ano eleitoral. Então, quando o mundo está desse jeito e a questão geopolítica, a gente vai para a questão de segurança. Então, vamos lá. Olhando, acho que a gente já falou sobre isso, mas agora eu vou dar um pouco mais de profundidade. Olhando quais são os principais ativos de segurança. Se a gente olhar historicamente, que eu falo desde a época do escambo, o dinheiro nada mais é porque você confia em determinada moeda, em determinadas coisas, principalmente por um elo de confiança. Tem um livro do Harari que fala muito sobre isso, né? Então, ele traz o quanto que, assim, por que uma moeda é mais valorizada que a outra? É por conta da confiança que você tem nela. Mas qual que foi a primeira moeda ali, né? Qual que foi o primeiro item de valor que a gente viu? O ouro. O ouro é o primeiro. Tanto que nós vimos muitos bancos centrais, nos últimos 3, 4 anos, muitos dos bancos centrais do mundo trocando parte dessa reserva, que era em dólar, para o ouro, por conta da imprevisibilidade. Então, o ouro um ativo ainda que vai continuar muito importante para você ter na sua carteira de investimento em 2026. Saindo do ouro, a gente pode olhar outros determinados metais, como a prata, mas não com um crescimento muito grande, mas também para uma questão de estabilidade, dentro de um percentual bem pequeno, tá? Você não vai colocar todo o seu dinheiro no ouro, é só para você gerar ali um determinado equilíbrio. Aí, vindo aqui para o Brasil, a gente tem a renda fixa, que esse ano ainda, por mais que possa ter algum corte de juros, ainda é um investimento mais seguro. Lembrando bem, entre 100% e 120% de CDI
DI, não queremos agora rentabilidade dentro da renda fixa, a gente quer ganhar mais do que a nossa inflação, mais do que a poupança e garantir aquele dinheiro investido. E aí, pulando um pouquinho para outros tipos de investimento, como a gente está no ano eleitoral, a gente ainda está com uma inflação relativamente pressionada, a Bolsa Brasileira tende a oscilar bastante, ou seja, que ele sobe e desce. Então, eu sugiro entrar na Bolsa Brasileira somente aquele investidor que tem um pouco mais de conhecimento dessa volatilidade, né, desse sobe e desce de curto prazo. E a gente tem ali os investimentos nos fundos imobiliários, que também é interessante ainda dar uma olhada para onde que a taxa de juros vai. Então, nesse momento, eu não colocaria como investimentos fixos ali para a gente ter. Ainda olhar um pouquinho o mercado, pelo menos aí por mais 3 meses. Mas um investimento interessante ainda continua sendo o dólar. Faça o seu caixa em dólar, que é importante. Então, vamos lá. Ouro, prata, dólar e renda fixa do Brasil são os 4 principais ativos ali que são importantes, sendo que você pode ter a sua maioria, logicamente, com a sua vida em real, você ter a sua vida aqui na renda fixa. A renda fixa é um produto interessante, você tem a das mais diversas, você pode pegar CDB, você pode pegar Tesouro, tem os mais diversos produtos e ainda são interessantes e super seguros. Você escolher ali pelo menos uns 20% do que você tem investido para você aplicar em dólar, não assuma muitos riscos, tá? Porque os Estados Unidos também vai ter uma volatilidade, também está com a inflação pressionada, e o ouro e a prata você pode ter ali mais ou menos 10%. São ativos interessantes, né, que você consegue ter dentro de uma carteira de investimentos, principalmente para você que é iniciante e ainda não tem muito conhecimento ali da renda variável, daquele sobe e desce, né, de determinados investimentos. O melhor dentro da instabilidade e da imprevisibilidade é você trazer a segurança, dormir tranquilo. E tem uma frase que eu gosto de falar, pessoal, é assim: se você não estiver dormindo tranquilo com o seu dinheiro investido, é porque provavelmente você não está confiante nos produtos que você investiu. O investimento não pode tirar o seu sono, então sempre estude.